A creatina é dos poucos suplementos que mostra resultados positivos na literatura. Não existem dúvidas que ela funciona, mas parecem haver questões ainda sobre doses ideais, como tomar, quando tomar, etc. Por isso neste vídeo eu vou dizer exatamente como deves tomar a creatina para retirares o máximo proveito dos seus benefícios. Eu sou Bernardo, fundador e coach na Physique Upgrade e ajudo malta tal e qual como tu a treinar e a comer melhor para que possam ter os resultados desejados. Antes de começar, acho importante explicar de forma muito sucinta o que é a creatina e como é que ela te ajuda no ganho de força e massa. A creatina é uma substância que o nosso corpo produz de forma natural e é utilizada no processo de produção de energia, sendo especialmente importante nos primeiros 10 segundos ou assim de atividades físicas de alta intensidade, como por exemplo um sprint de 100 metros ou uma série pesadona de leg press. Mais especificamente, a creatina vai ter um papel importante na ressíntese de energia utilizada. O nosso corpo utiliza aquilo que se chama ATP como principal fonte de energia, mas nós não temos muito ATP disponível nos músculos. Por essa razão, tem de haver uma constante ressíntese deste ATP. Sempre que o ATP é utilizado, ele perde um dos seus 3 fosfatos, transformando-se em ADP. ATP significa adenosina trifosfato, ou seja, 3 fosfatos. ADP, adenosina difosfato, ou seja, 2 fosfatos. Nos músculos nós também temos aquilo que se chama de fosfocreatina ou creatina fosfato, que, como o próprio nome indica, é uma molécula de creatina mais um grupo de fosfato. Quando o músculo precisa de mais ATP, esta creatina fosfato vai ceder o seu grupo fosfato a uma molécula de ADP para voltarmos a ter mais ATP disponível, que depois o músculo vai utilizar como energia, recomeçando o ciclo. Quanto mais creatina tu tiveres, mais fosfocreatina vais ter nos músculos, por isso maior vai ser a sua capacidade para ressintetizar ATP a partir de ADP. Apesar do nosso corpo produzir creatina de forma natural e de ela estar presente em alguns alimentos, principalmente de origem animal, é bastante improvável que consigas ter as reservas de creatina cheias só com a alimentação. Mas, suplementando com creatina, tu vais conseguir saturá-las. Isto vai acelerar a reciclagem do ADP em ATP, aumentando a quantidade de energia disponível. E isso na prática vai se traduzir em melhores ganhos de força e ajudar-te nas performances do ginásio, o que a longo prazo te pode ajudar nos ganhos de massa muscular. Vamos agora falar sobre todas as variáveis que deves ter em conta em relação à toma da creatina. Hoje em dia há muitas versões disponíveis. Se tu fores a uma loja de suplementos ou ao site da Zumub, tu vais encontrar à vontade 6, 7, 8 versões diferentes, incluindo algumas versões premium com ingredientes especiais que melhoram a absorção ou fazem outra coisa especial qualquer. Dizem eles, porque isto é tudo marketing da treta. A melhor opção vai ser sempre a creatina monoidratada porque é a mais estudada, apresenta excelentes níveis de absorção e é a mais barata. Quando for a altura de escolher, olha para o rótulo. A única coisa que deves ver é creatina monoidratada. Se tiver outros ingredientes, caga nisso, escolhe outra. Aqui tens duas opções. Na primeira opção, fazes uma fase de loading durante 7 dias, ou seja, consomes entre 20 a 25 gramas de creatina por dia durante esses 7 dias. Isto serve para saturar as reservas de creatina o mais depressa possível. Terminada a primeira semana, passas a tomar entre 3 a 5 gramas por dia, que é basicamente uma dose de manutenção, para manter essas reservas sempre bem cheias. Caso faças esta fase de loading, tenha algum cuidado porque ingerir muita creatina de uma só vez pode gerar alguns problemas gastrointestinais. Por essa razão, uma boa opção vai ser separar esta dose diária de 20 a 25 gramas por 4 ou 5 vezes no dia. Na segunda opção, não fazes a fase de loading, ou seja, começas a ingerir 3 a 5 gramas de creatina por dia desde o primeiro dia. Neste caso, a saturação das reservas de creatina deve ser atingida ao final de um mês ou assim. Em relação a esta dose aconselhada de 3 a 5 gramas por dia, aponta para mais perto das 3 gramas se não tens muito músculo e para mais perto das 5 se já tens uma boa quantidade de massa muscular, principalmente se estiveres a treinar de forma bastante intensa e com volumes moderados a altos. Agora a questão é, qual a melhor opção? Sinceramente acho que não há uma melhor que a outra, são ambas eficazes, elas simplesmente têm as suas vantagens e desvantagens. Se fizeres a fase de loading, vais atingir a saturação mais rapidamente, mas eu diria que não faz assim tanta diferença. Se pensares bem, 3 semanas de treino com mais creatina no músculo em anos e anos de treino é tipo uma gota no oceano, não vai fazer grande diferença. Por outro lado, com a opção linear demoras mais tempo até atingir a saturação, mas reduzes a probabilidade de teres problemas gastrointestinais e também não desperdiças tanta creatina na primeira semana, porque apesar de estares a absorver mais creatina, também vais estar a excretar mais. Eu costumo aconselhar a toma gradual de 3 a 5 gramas de creatina por dia, sem fase de loading, porque em primeiro lugar não acho que faça assim tanta diferença a longo prazo, e em segundo, por causa dos possíveis problemas gastrointestinais que tu podes ter ingerindo muita creatina de uma só vez. Mas qualquer uma delas vai funcionar, certifica-te só que bebes muita água, principalmente se fizeres essa fase de loading. Parece haver alguma literatura que indica que quando tomas a creatina com uma fonte de hidratos ou então uma fonte de hidratos mais proteína, parece haver uma maior retenção da mesma nos músculos. Mas lá está, as diferenças são pequenas e também foi hipotetizado que isto só tem importância quando começas a tomar creatina. Pelo simples não, aconselho-te a tomares a creatina com uma refeição que tenha hidratos e proteína.
Há uns anos atrás havia muita ideia de que a creatina tinha um efeito imediato e que dava tipo power nos treinos, à semelhança da cafeína. Por isso a malta tomava e aconselhava a tomar no pré-treino. Esta é a razão pela qual a creatina ainda está presente em muitos produtos de pré-treino, coisa que na minha opinião não faz sentido nenhum. No entanto, alguma literatura parece indicar que pode haver uma vantagem muito ligeira em ingerir a creatina no pós-treino. Por isso, aconselho-te a tomares nessa altura, visto que também é uma refeição onde de certeza que tens uma boa quantidade de proteína e hidratos. Posto isto, o mais importante aqui é de longe seres consistente com a sua toma diária. Devo fazer paragens na toma de creatina, ou seja, tomar creatina durante X tempo e depois fazer uma pausa? A resposta aqui é: não é necessário. A creatina não é como a cafeína, em que tu vais criando resistência aos seus efeitos. Aqui tu simplesmente estás a aumentar as reservas de fosfocreatina até elas estarem saturadas e depois a mantê-las assim. Podes fazer pausas, claro, mas não precisas de o fazer. Deves parar de tomar creatina durante a dieta e a resposta aqui é, mais uma vez, não. Quando estás em dieta, mais cedo ou mais tarde vais perder algum volume muscular, porque vais estar a perder água e glicogênio muscular. E também te vais sentir mais fraco. Se retirares a creatina da equação, tu vais sentir estes efeitos numa magnitude bem maior e isso tu não queres. Por isso, mantém a creatina durante a dieta. Será que tomar cafeína em simultâneo com a creatina vai anular os efeitos da creatina? Neste artigo do Eric Drexler, a maioria dos estudos parece indicar que sim. Mas, importa notar que só foram estudadas doses relativamente elevadas de ambos. Para cima de 10 gramas por dia de creatina, o que equivale a uma fase de loading, e mais ou menos 5 mg por quilo de peso de cafeína por dia. Para teres uma noção, um café normal é capaz de ter entre 70 a 100 mg de cafeína. 5 mg por quilo de peso para uma pessoa com 80 kg equivale mais ou menos a 4 a 5 cafés no dia. Ambos são valores consideravelmente elevados e, no final, o autor hipotetiza que esta interferência se deve principalmente a problemas gastrointestinais, visto que uma boa parte dos participantes de todos os estudos apresentaram problemas deste tipo. O que faz sentido, porque é difícil ter a performance lá em cima quando estás constantemente preocupado em não borrar a coisa. Por isso, o meu conselho é o seguinte: se estiveres em fase de loading, evita consumir muita cafeína, principalmente ao mesmo tempo da creatina. Caso estejas a fazer as 3 a 5 gramas de creatina por dia, não me parece que uma quantidade baixa a moderada de cafeína vai interferir muito. Não estamos em simultâneo e em princípio vai estar safo. Por último, duas notas importantes. Como revelado por este estudo aqui, há pessoas que respondem muito bem à creatina, outras mais ou menos e outras nem por isso. Isto vai depender principalmente das tuas reservas naturais de creatina nos músculos e também da predominância do tipo de fibras musculares de cada um deles. Mas como isto são coisas que estão fora do teu controle, eu também não vou aprofundar mais a coisa. Quanto aos efeitos secundários, alguns dos mais falados são problemas gastrointestinais, perda de cabelo, problemas nos rins e também o ganho de peso. Quanto aos problemas gastrointestinais, já falámos, eles podem ocorrer principalmente se ingires muita creatina de uma só vez. Se sentires isso, separa a dose diária em várias vezes no dia. Quanto à perda de cabelo, é possível, mas pouco provável. E, para sabermos ao certo, são precisos estudos sobre a relação direta entre creatina e perda de cabelo, coisa que não existe. Quanto aos rins, em pessoas com rins saudáveis, a suplementação de creatina a longo prazo parece ser segura. Mas não há estudos a longo prazo sobre a suplementação em pessoas com problemas de rins. Por isso diria que não suplementar seria uma ação prudente para esta população. Quanto ao ganho de peso, é completamente normal porque a creatina vai aumentar a retenção de água nos músculos. E isso é uma coisa boa, porque vais ficar com maior volume muscular, ou seja, vais acabar por parecer maior. Resumindo, opta por creatina monoidratada. Quando começares a tomar, escolhe uma de duas opções. Começa com 20 a 25 gramas de creatina por dia durante 7 dias e depois baixa para 3 a 5 e mantém-te assim. Ou então começa logo com 3 a 5 gramas de creatina por dia. Com a primeira opção chegas ao ponto de saturação mais rapidamente, com a segunda reduzes a probabilidade de teres problemas gastrointestinais e também não desperdiças tanta creatina na primeira semana. Qualquer uma delas é boa, faz como entenderes. Depois, toma a creatina numa refeição pós-treino com uma boa quantidade de hidratos e proteína. Não precisas de fazer ciclos, não pares de tomar durante a dieta e, caso estejas a ingerir quantidades elevadas de cafeína por dia, das duas uma, não faças fase de loading ou então separa a altura em que ingeres a creatina e a cafeína no dia. Para fechar, os suplementos são simplesmente a cereja no topo do bolo. Antes de te concentrares em suplementos e em todos os pormenores que eu disse aqui neste vídeo, certifica-te que o teu treino e alimentação estão congruentes com os teus objetivos atuais. Para te certificares que estás a treinar bem, vê este vídeo aqui onde eu exponho 3 dos principais erros de treino que a malta natural comete.